Muito boa tarde a todos. Sou o Dr. Renan Fará. Brincadeira, brincadeira. Eu sou o Dr. Felipe Vinícius Silva. Hoje, excepcionalmente, eu estou apresentando o podcast do meu amigo Dr. Renan Fará, o podcast Direito Ilustrado. Ele teve uma emergência, ele teve uma questão pessoal para resolver e a gente está hoje aqui com um tema exclusivo para os interessados na área de direito militar. Quem não sabe um pouco desse tema, não está nesse meio de direito militar, vai ter um pouco de dificuldade para entender, mas quem já trabalha com isso, quem é policial militar de qualquer estado, quem é militar federal, bombeiro militar, com certeza vai conseguir entender a importância desse tema. E hoje eu estou com o meu eterno professor, Dr. Ronaldo João Roth, meu professor na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, meu professor na pós-graduação de Direito Militar. E eu tô até com medo, porque hoje eu tô com um advogado do diabo, porque a tese inédita do meu querido professor Ronaldo João Roth, eu vou tentar fazer umas perguntas para ver se ele rebate. Que eu sou um pouco oposto a essa tese, mas eu quero que o meu eterno professor ele me rebata e ele ganhe de mim. Bom, boa tarde, doutor Roth. Como o senhor está? Boa tarde, o nosso doutor Felipe Vinícius, né, nosso aluno em diversos momentos já destacados. Uma grande honra, né? Fico feliz em ver aí o seu sucesso, a sua atuação na advocacia, né? Trabalha muito aí as redes sociais e eu acompanho. Então, eu fico feliz, é uma honra, imagina ser acompanhado. Mas o doutor Vinícius, né, Felipe Vinícius e eu, né, convidados aqui pelo doutor Renan Fará, quem eu deixo aí um abraço, estamos aqui no Direito Ilustrado, né, para bater um papo sobre temas importantes, aplicáveis, práticos, dessa área especializada, né, que nós trabalhamos, que nós conhecemos, né? Que já escrevemos muito, né? Eu, como magistrado, decidi muito, então... Até perguntei para o senhor antes de começar, quanto tempo que o senhor foi juiz da Justiça Militar? Em verdade, 31 anos, né? 31 anos. E nesses 31 anos, 35 anos como docente, incluindo o tempo da PM, que são mais 20, eu completei 51 anos de serviço público ininterrupto, né? Ah, eu lembro até. Então aí palestras no Brasil todo, são 250 palestras, né? 150 artigos publicados, então é uma produção literária estrondosa, né? Mas isso quem gosta do direito, né? Quem gosta de estudar, né? Quem gosta de saber o porquê que existe aquele artigo, aquela vírgula, tal. Então é a beleza do direito. É isso que a gente vai bater um papo aí nesta tarde, né? Não, bacana, bacana. Vamos seguir nosso cronograma, que o nosso tempo ele urge, né? O nosso tema hoje, pessoal, é um tema muito específico. Eu tive contato, né? Depois que o nosso entrevistado falar um pouco do tema, eu vou falar também da minha posição, da minha experiência com relação ao tema. E é um tema, uma tese do senhor, né? A exigência da homologação do comandante de batalhão nos autos do procedimento de flagrante delito, no flagrante delito militar, né? Que, como nós sabemos, é um pouco diferente do direito penal comum, né? E a primeira questão que nós temos aqui, doutor Roth, o senhor foi autor dessa tese e se poderia resumir para os nossos telespectadores essa questão, resume um pouco dessa questão, o que seria isso, sobre o que trata? Ok, vamos lá resumir esse tema, que é um tema, como eu falei, muito relevante para o direito militar, e é um tema que garante direitos, né? Garante direitos do preso, daquele que foi ou será autuado em flagrante delito, né? Nós sabemos que o flagrante delito ele é cheio de formalidades, essas formalidades são previstas não só na Constituição Federal, mas também no Código de Processo Penal Comum e o Processo Penal Militar. Então, esse tema da homologação do auto de prisão em flagrante delito pelo comandante, ela se insere dentre essas formalidades. Então, é uma garantia para a validade da prisão. Então, o que acontece? O nosso sistema de polícia judiciária militar, como você bem destacou, o Felipe, ele é diferente do sistema de polícia judiciária comum.
Então, só para fazer aqui um paralelo, o delegado de polícia ele é o único a decidir, porque ele é a autoridade policial. Já no âmbito militar, você vai ter, ou você pode ter duas autoridades, ou uma só. Então, a tese ela é amoldável exatamente a essas situações. O que é regra geral no Brasil, né? O comandante, dado a complexidade de suas atividades, quando ele recebe a notícia crime, né, chega um documento na mesa, ou se ele, né, toma conhecimento de um fato, enfim, né, ele é procurado, etc. Tal, ele determina a apuração dos fatos, se não há a possibilidade de flagrância de delito, por meio de um inquérito policial militar. Né? Ele faz lá a sua investigação preliminar, se tiver procedência, ele instaura um inquérito policial militar. Mas quem que faz isso? É o comandante. Ocorre que o comandante ele não fica 24 horas no quartel. Né? Ele cumpre o seu expediente, ele tem reuniões com os escalões superiores, ele vai para a área operacional, então é muito dinâmico o serviço policial. Né? E aí, quando a gente fala em direito militar, nós estamos envolvendo as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, o âmbito estadual, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Então, o que ocorre? Na ausência do comandante, surge o oficial delegado. O oficial delegado é a segunda autoridade. O oficial delegado ele não existe se o comandante estiver presente. Por quê? Porque se a gente for pensar ao contrário, o oficial delegado ele descartaria o comandante. E você inverte a ordem hierárquica, causando um absurdo. Então, veja, bate-bola é isso. Né? Uma ocorrência policial que envolve aí uma infração comum, ela é levada à delegacia de polícia e se o delegado de polícia se convencer que é caso de flagrante delito, ele ratifica aquela prisão, a voz de prisão que foi dada anteriormente, e ele preside o auto de prisão em flagrante delito nos termos do Código de Processo Penal Militar e da Constituição Federal. No âmbito militar, tudo isso se aproveita desde que nós observemos a autoridade que vai funcionar. E fica claro isso. Por exemplo, pegamos um batalhão, o cargo, o posto correspondente ao comandante de batalhão é o tenente-coronel, tanto nas Forças Armadas como também nas Forças Auxiliares, com base no artigo 7º do CPPM. Então, se nós pegarmos um tenente-coronel, do soldado até o capitão dessa unidade, desse comandante, né, a unidade X, se houver uma infração por parte deles, você tem um leque de opções para o comandante delegar a atribuição para o mais antigo ou superior hierárquico apurar a infração penal do subordinado. Uhum. Quando chega no subcomandante, você não tem opção. Se o major num quartel, né, pegamos uma unidade X aí, cometeu uma infração penal, acima dele só existe o comandante, que é o tenente-coronel. E o tenente-coronel não pode delegar. É ele que tem que praticar todos os atos de polícia judiciária militar. Então fica fácil entender a tese. Quando a atribuição é específica do comandante, não há homologação. Né? Uhum. Isso é claro. E quando o comandante delega, necessariamente ele tem que homologar os atos praticados. E aí fica fácil entender quem é militar, né? Porque você não instaura um inquérito policial no Brasil, sem a homologação do comandante. Se o tenente PPJM, o oficial de serviço, o oficial de dia, resolver apurar um fato por IPM e o comandante no dia seguinte não homologar aquela portaria baixada em nome do comandante, ele simplesmente anula e morre o inquérito. Então você não tem a hipótese do oficial delegado suplantar o comandante. No auto de prisão em flagrante de delito é exatamente a mesma coisa. Só que, infelizmente, né, por uma questão topográfica aí das normas do Código de Processo Penal Militar, o auto de prisão em flagrante ele está lá no artigo 242, 244, 244 e seguintes do CPPM.
Ao passo que o inquérito policial militar está lá no artigo 7º a 28. Então, veja, aquele que não fizer a conexão entre o sistema de normas do inquérito policial militar com o flagrante delito vai ter dificuldade de entender essa tese. É simples assim, porque dá trabalho. Né? Mas, acima dessas duas conjuntos de normas do CPPM, que não são independentes, elas são entrelaçadas, uma depende da outra, você tem a Constituição Federal. E a Constituição Federal reza, né, é muito claro isso também, aproveitar ainda a gente trazer aqui uma lição de direito constitucional, que no Brasil só existem 4 prisões. Né? Existe aquela que o magistrado decreta, que é a prisão cautelar, não é isso? Que deve ser escrita, deve ser fundamentada e só pode ser praticado pelo magistrado competente. Se o magistrado não for competente, não há essa prisão. E aí você tem a prisão em flagrante delito, que é a exceção. Essa não depende do juiz. E aí você tem mais 2 prisões, que corresponde à infração disciplinar, ou seja, as prisões administrativas, né, disciplinares, que são próprias das instituições militares, e o crime militar. Isso está lá no artigo 5º. Propriamente militar. Isso está lá no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Então, veja, fica fácil entender, mesmo aquele que tem dificuldade, que se para o juiz, que é o máximo, né, em termos de decretar prisão, não tem ninguém acima do juiz que tem autoridade para decretar prisão. Se para ele a Constituição exige competência, porque se o juiz não for competente, ele não pode decretar a prisão, né, o que diz o artigo 5º, inciso 61, quiçá para o oficial da instituição militar. Né? Então, se você não tiver essa visão, você vai ter dificuldade para entender a tese. E eu descobri essa tese estudando, né, isso pelos idos aí de 1997, publiquei um primeiro artigo, depois publiquei outros artigos e apliquei em centenas de casos na primeira auditoria militar em São Paulo, né, que você inclusive conviveu. Então, basicamente é isso. Muito bem, muito bem. É uma boa explanação, um bom panorama do tema. E como eu disse, né, agora falar um pouco do meu aspecto. Para quem não me conhece, hoje eu sou advogado, né, eu atuo majoritariamente na área de direito militar, mas fui oficial da Polícia Militar também, inclusive oficial da Corregedoria da Polícia Militar. E a primeira vez, né, que eu tive contato nesse tema, na verdade eu minto, a primeira vez que eu tive contato nesse tema, provavelmente foi nos bancos da Academia do Barro Branco, que o senhor ministrou aula para nós lá e introduziu esse tema. Aí passou um tempo, né, eu fui para a Corregedoria, trabalhei na Corregedoria da Polícia Militar, e teve uma noite, doutor, que eu saí com a minha equipe e tive que prender um policial em flagrante. E aí, prendendo um policial em flagrante, eu fiz todo o procedimento, inclusive, se eu não me engano, acho que é o 249, não teve nenhum oficial que foi lavrar o flagrante, né? O oficial intermediário que estava lá de supervisor no dia, ele não manjava muito bem. E eu falei, então, acho que é o 249, salvo engano, salvo memória, que permite, se for cometido na frente da autoridade, tudo assim, a gente pode lavar. Uma coisa assim. 247, deixa eu ver aqui. Eu vou achar aqui, mas mais ou menos isso. Aí eu cheguei, fui lavar o flagrante, aí depois começou a chegar o pessoal, foi de madrugada, e aí chegou no final. E aí eu perguntei pro meu superior lá na corregedoria, era um outro capitão, e tinha uma questão de homologação, a gente manda homologar, o corregedor homologar ou não? A resposta dele foi não. Falou, não manda, isso aqui já está pacificado, não precisa. Só existe uma auditoria que faz isso. Aí eu falei, a primeira. Eu falei, essa aí não precisa não, o tribunal já falou que não precisa e não precisa não. Então, para você ver, né, eu perguntei se precisava e falaram para não homologar. Como o senhor vê essa questão aí? E eu já aproveito e estendo a pergunta. É utilizado em todos os estados brasileiros essa questão ou não? Bom, vamos lá. Não, eu vejo com tranquilidade, porque o direito ele é uma ciência humana, né? Não é uma ciência exata. Né? Se fosse uma ciência exata, você teria o certo e o errado. Né? Então já começa por aí.
Agora, é lamentável, é depreciativo, né? O superior, que você não disse o nome, nem precisa dizer, né? Não, nem vou dizer, Porque, não. na verdade, não iria acrescentar nada. Ele dizer que só existe uma auditoria que aplica essa garantia ao preso, veja, nós estamos falando de garantia de direito, né, ao preso. É muito caro isso no Estado Democrático de Direito. E ele dizer que só a primeira auditoria, que no caso, eu, titular da primeira auditoria, que aplica esse direito, e que não é o caso de aplicar, né, como já está pacificado pelo tribunal, é lamentável, porque assim, veja, conforme você citou esse superior hierárquico, o desprezo que ele tem para o subordinado, para as regras que são do cidadão, né? Então isso fere a dignidade, né, a dignidade da pessoa humana, isso fere a Constituição Federal, isso fere os direitos processuais, mas enfim, então como é que eu vejo isso? Eu vejo que o sujeito é cômodo para ele não trabalhar, né? Mas o grande problema é que não foi só ele, não. Ele falou, o Não, corregedor sabia. eu vou explicar. O corregedor também não se manifestou. Não, veja. Bom, veja, para a gente colocar a coisa no pingo dos is, né, tudo teve um início. Quem iniciou essa tese no Brasil fui eu. Você pode acessar, procurar, e historicamente não existe essa tese no Brasil. Fui eu que descobri, como você descobrisse aí um tesouro, enfim, e aí, a partir desse momento, doutrinariamente, eu publiquei um artigo sobre essa matéria, que foi uma revolução. Muitos comandantes à época, de plano, concordaram com essa minha tese aqui no estado de São Paulo e passaram a aplicar nos quartéis. Então, veja só, né? Ao contrário desse superior, que eu não quero saber quem é, nem me fala, né? Eu não vou me preocupar com quem seja, né? E vou até dizer o seguinte, não foi meu aluno. Que fosse o meu aluno, ele agiria de outra forma. Mas, de toda forma, vários comandantes passaram, a partir do momento que conheceram esse meu artigo, ele foi publicado na Revista de Direito Militar e se difundiu, nos seus quartéis, a zelar por esta garantia dos seus subordinados. Por que isso? Porque o oficial delegado, que pode ser o oficial de dia, o PPJM, aí como queira, ele pode errar, né? E o erro é do ser humano. Pode ter uma interpretação equivocada dentre aquelas hipóteses de flagrante delito, né? Quanto à prova, né? Uma interpretação de lei. Então, são um leque muito grande. Ele pode simplesmente se equivocar. E o comandante tem o dever, segundo o Código de Processo Penal e a Constituição Federal, de o quê? Decidir. É diferente. Enquanto o oficial delegado ele pratica os atos da delegação, ele não decide. A decisão é do comandante. Então é fácil entender isso. Só que isso implica um trabalho, né? O superior tem que se levantar de madrugada, no fim de semana, ler o que foi feito para verificar se há erro ou não, e aí ele dizer se concorda ou não mediante a homologação. Então, a questão é essa. A questão envolve aí direitos fundamentais, né? E quando a gente trata de direitos fundamentais, o direito fundamental não é facultativo. Como esse ilustre superior à época seu, né? Não quero saber quem é, tá? Porque se eu souber, eu sou capaz de ligar pro distinto e trocar uma ideia com ele. Mas, enfim, se ele diz que a primeira auditoria é a única que aplica, ele deveria ter falado o seguinte, olha, a primeira auditoria é aquela que se preocupa com os direitos e garantias fundamentais do seu jurisdicionado. Em contrapartida, as outras ou não sabem da tese, ou não estão nem aí, etc. Então, é um leque de opções também. Agora, é bom dizer que, e você me perguntou na indagação, se em outros estados é aplicado, né? Você sabe que eu, ao fazer o mestrado, a minha tese de dissertação na Unifiel, que fica em Osasco, a minha linha do mestrado foi em direitos fundamentais, tem tudo a ver, né? Eu optei para defender exatamente a homologação do comandante como condição de validade da prisão, que é o tema que nós estamos trazendo aqui. E na pesquisa que eu fiz,
eu encontrei alegremente, né? Isso talvez 15 anos depois da tese que eu havia publicado na revista de Direito Militar, e que já aplicava correntemente na primeira auditoria militar, o Estado de Minas Gerais. Então, no Estado de Minas Gerais, existe uma instrução conjunta das corregedorias da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros Militar, e aí eles baixaram essa instrução em 2014, e essa é a instrução número 2 de 2014. E essa instrução, ela traça todos os procedimentos de polícia judiciária militar no auto de prisão em flagrante delito. E, para minha alegria, né, pesquisando, estava fazendo a dissertação, lá no artigo 30 dessa resolução, ela é explícita. O comandante da unidade deve homologar ou não a prisão realizada pelo oficial delegado. Né? Então, veja, eu encontrei, muito tempo depois, a realidade de Minas Gerais. E aí eu fui ver as decisões do TJM de Minas Gerais. Né? Então, para esse superior seu, né, que falou que apenas a primeira auditoria militar, ele deveria pesquisar, né? Mas, lógico, em defesa dele, acho que não sei se na verdade ele não queria pesquisar em nada, ele não queria, né, fazer o que tinha que fazer, e eu encontrei várias decisões do TJM Minas Gerais prestigiando a homologação do comandante como condição de validade da prisão. Né? Você sabe que só existem 3 tribunais militares no Brasil, né? Sim. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul aplica isso aí? Não, o Rio Grande do Sul não vê a necessidade, mas não proíbe. Então, veja. A proibição não teria problema nenhum. Não, o tribunal TJM de São Paulo, ele proíbe. Né? Então, veja. Então, se a gente for discutir... Não. Como você me perguntou, o TJM do Rio Grande do Sul, ele não exige, mas ele não censura. Entendi. O TJM, ao contrário, o TJM de São Paulo, ele proíbe a homologação, é diferente. Ele manieta, ele determinou, alterando o Código de Processo Penal Militar, baixou uma resolução, que é um ato administrativo, e no Brasil todos sabem que o ato administrativo não pode alterar a lei, né? Mas a corregedoria, esse superior que você citou, com certeza, né? Ou ele estava ausente na aula de direito, né? Ou ele deixou de lado o sistema normativo, né? O princípio da hierarquia das leis, etc., né? Onde você aprende que, na verdade, né, só pode criar lei ou alterar a lei o poder legislativo. Né? O poder judiciário, criminal, não tem esse poder. Né? E você não pode admitir que um tribunal vincule, olha, a interpretação a ser aplicada é essa. Né? Você pode ter uma jurisprudência que se pode seguir ou não. Hoje nós temos a súmula vinculante. É um instituto diferente. Né? Você vai trabalhar em algo que precisa ser corrigido porque a lei não previu. No nosso caso da homologação, a homologação é prevista na lei. Tanto é que a minha descoberta foi oficializada, e nós estamos falando de um ato das corregedorias do MP e do Bombeiro lá em Minas Gerais, a instrução conjunta número 2 de 2014, que dá guarida às decisões do TJM de Minas Gerais. Então é isso. Né? Agora, como eu falei, só existem 3 TJMs. Os demais unidades da federação, as 24 unidades da federação, ela não tem TJM. São várias. Então, veja, né? Obviamente que o TJ dificilmente vai entrar nessa minúcia, né? Até porque nos Acho que nunca chegou, né, no STJ essa discussão, já chegou? STJ, não tenho notícia. Na verdade, essa tese, essa discussão, quando chegar no STJ, quem primeiro chegar vai levar. Isso é evidente. Vamos tentar interpretar. Tá, o senhor falou que em São Paulo eles proíbem através de um provimento de 2016, não é? Sim. O Rio Grande do Sul não aplica, mas não proíbe. Falando na minha experiência, aqui em São Paulo, eu já vi chegar alguns flagrantes com homologação aqui em São Paulo. Não, eu acabei de dizer. Então são vários o tribunal aqui em São Paulo acaba não proibindo. Não, ele não liga, ele não exige também que nem o Rio Grande do Sul. Só para terminar a pergunta rapidinho. O senhor, então, falou que Minas Gerais aplica, São Paulo não aplica e Rio Grande do Sul não aplica. O senhor defende a tese que está previsto em lei. Então, nesse caso, também o Rio Grande do Sul estaria desrespeitando a lei também. Bom,
Aí vai depender da interpretação de cada cliente, né? Quando você vai comprar um produto, você compra lá um carro, né, usado ou não, etc. Tal. O problema é o seguinte, a interpretação é muito, muito larga. Eu estou dizendo que a homologação ela é prevista no CPPM. Então, exatamente. Se você não concordar, é outro papo, né? Por quê? Porque eu não escrevi um artigo, eu escrevi vários artigos. Eu não fiz uma palestra, eu fiz dezenas de palestras. E eu não estou falando teoricamente, eu tenho centenas de decisões nesse sentido. Qualquer pessoa pode não concordar comigo. Sim. Normal, no direito isso é, né? Você tem vários aspectos. Agora, o que você não pode admitir é vincular como se proceder diante desse caso, que foi o que o TJM fez. Ele baixou uma norma administrativa manietando a esse procedimento. Mas é importante dizer, até pela deixa do senhor, que a interpretação é importante. Então, é uma norma que ela não está expressamente prevista. Ela cabe em interpretação. É só você ler. Então, qual que seria o artigo? Vamos lá. Então, vamos lá. Artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Eu já falei isso no resumo da tal, mas eu vou voltar. Eu vou fazer perguntas sobre esse artigo também, depois que o senhor falar. Isso. Então, o artigo 5º, 61, ele estabelece que só pode praticar a prisão quem é competente. Tá? Se você desprezar, você fala, não, mas qualquer superior pode praticar, você está violando a Constituição Federal. Você fere o artigo 5º, inciso 61, que é um direito fundamental, e você vai ferir também a dignidade da pessoa humana. Então, veja, eu começo pela Constituição, porque com ela eu já resolvo o problema. Então, mas não vamos só ficar aí. Você me pediu, eu tenho vários argumentos, eu posso ficar aqui um dia falando sobre os argumentos. Vamos para o artigo 7º. O artigo 7º. Posso só fazer primeiro da Constituição? Sim. Que aí a gente vai escalando. Tá bom. Vamos do macro para o micro. Vamos lá. A minha forma de interpretar, que nem eu falei, eu sou advogado do diabo hoje. Sim. 61, para quem lembrar. Então, ninguém será preso se não em flagrante delito, que nem o senhor falou, ou por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente. Ok. Aí tem o salvo. Muita gente não conhece isso, né? Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Ou transgressão militar, tudo bem, a parte administrativa. O grande problema que eu vejo, aí eu vou falar a minha posição, aí o senhor fundamenta, é que crime propriamente militar não está definido em lei. Nós temos crimes propriamente militares só na doutrina. E cada doutrinador explica de um jeito que pode ter interpretações diferentes se um crime é militar, propriamente militar ou não. Indo lá depois para o CPPM, que o senhor vai ingressar primeiro, logo em seguida, o senhor não acha que não estaria expressamente falando dessas circunstâncias do crime propriamente militar? Não. Quando fala salvo flagrante delito, você está incluindo a justiça comum. O delegado federal e o delegado de polícia civil, ele não tem nada a ver com ou crime propriamente militar. Não, veja. Porque até o crime propriamente militar, se tivesse definido em lei... A primeira regra, vamos ler. Você começa pelo princípio, né? A primeira frase. Ninguém será preso senão por ordem fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, isso é o primeiro. Pode ser sentença, pode ser cautelar já e tudo mais. Isso. Certo. Um juiz trabalhista não pode prender, um juiz civilista não pode prender, só o criminal específico, o juiz natural. Essa é a regra matriz. Depois nós temos uma vírgula, salvo o flagrante delito. Por que tem essa... Por que tem... Bom, se você perguntar, eu vou esclarecer. Salvo o flagrante delito. Por que tem essa ressalva? Não, salvo transgressão militar e crime propriamente militar. Não, antes tem o flagrante delito. É que não salva. É que está antes do salvo. Você me leia o artigo 61, então. Fica ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Flagrante delito. Não, salvo nos crimes de transgressão militar. Salvo flagrante delito. Eu não sei de onde você está tirando isso. Do site do Planalto. Não, bom, vamos lá. Então, já que você provocou essa questão, 61... Salvo nos casos 61. De transgressão militar e crime propriamente militar definidos em lei. Aqui curiosamente, nesse texto aqui não está o flagrante delito. O flagrante delito está no começo. O flagrante delito, ninguém será... não, espera um pouquinho.
Na verdade, o flagrante delito está no princípio, né? É, o que eu falei. Então, veja bem, então está aqui. Sim, né? sim. Então, vamos lá. Ninguém será preso em flagrante delito, tá? Por quê? Porque o flagrante delito não depende do juiz. Uhum. O delegado de polícia lá no Amazonas, lá em Santa Catarina, ele prende e não precisa pedir ordem para o juiz. Então, ninguém será preso em flagrante delito. Essa é a regra matriz para o Brasil. Uhum. Né? Ou por ordem da autoridade judiciária competente. Veja, você tem... O flagrante delito só pode ser realizado pela autoridade competente. A prisão judicial só pode ser realizada pela autoridade competente. Ressalvados os casos de transgressão disciplinar e crime propriamente militar. Por quê? Porque ele está remetendo ao direito especializado. O regulamento disciplinar é objeto dos regulamentos disciplinares das instituições militares, Marinha, Exército, Aeronáutica, PM e Corpo de Bombeiros. E ali você sabe muito bem, se foi oficial da PM, como aqui disse, né, que ali você tem autoridade competente. O tenente não pode aplicar uma prisão, só o capitão, né, com quantidades definidas na lei. O major pode agravar, o tenente-coronel, o escalão superior. Isso está definido na lei, nós estamos falando de lei. Da mesma forma, o crime propriamente militar. Veja, aí eu tenho que corrigir, discordar de você, o crime propriamente militar ele é definido na Constituição Federal. É por isso que está no texto. O texto, pela primeira vez na história constitucional, o crime militar foi alçado ao texto constitucional como direito e garantia fundamental. Então, o que acontece? No crime propriamente militar, e aí eu também tenho que discordar de você, o artigo 9º, inciso 1º do Código Penal Militar, ele define as infrações que são propriamente militares. Né? Veja, você vai dizer, mas não tem o nome. O crime militar, por extensão, também não tem nome. Fui eu que batizei essa categoria. É por isso que a doutrina é importante. Né? Então, você não pode exigir que a doutrina seja tema de lei, texto da lei, porque a doutrina perde a sua função. Mas isso o senhor concorda comigo? Assim, falam que o flagrante delito é nos crimes propriamente militares. O senhor concorda com essa escrita constitucional que, além do flagrante delito, da transgressão militar e por ordem da autoridade judiciária competente, um comandante, se tivesse expressamente, inclusive é por isso que muitos não prendiam na época na corregedoria, um militar, por exemplo, nós sabemos, tudo bem, é um desrespeito ao superior, crime propriamente militar. Ele poderia prender sem ser flagrante também. Porque ele tem esse salvo, ele não está incluído no flagrante. O comandante poderia, de acordo com o texo constitucional. Bom, vamos lá. A gente não pode fugir da Constituição Federal. Se você fugir da Constituição Federal, então... Eu estou só lendo realmente o artigo da Constituição. Tudo bem, então, já que você está me provocando a questão, vamos lá. O flagrante delito é definido no Código de Processo Penal Comum, artigo 302 e seguintes, e no Código de Processo Penal Militar, artigo 242 e seguintes. São iguais. Né? Ninguém será preso, senão qualquer um do povo poderá prender e as autoridades policiais e militares deverão prender, a redação é igual. Então, veja, você tem que compartilhar o ato lá na via pública, onde qualquer um do povo pode prender, ou então uma viatura policial pode prender alguém que esteja cometendo um crime, e você vai levar para a autoridade competente. Veja, se o policial que prendesse não fosse autoridade competente, ou se fosse, ele não precisaria levar para a delegacia de polícia. Né? O tenente, como você disse que foi, pegando a sua equipe na corregedoria, você prendeu um cidadão, você levou para a base, né? Para alguém formalizar o flagrante delito. Se você foi a autoridade competente, você pode prender e formalizar. Isso autoriza os dispositivos legais autorizam. O que não pode é você admitir um oficial que não tem competência para fazer o tal, porque isso é ilegal, é prisão ilegal. A prisão ilegal lá no 244 será anulada, será relaxada. Então, o que acontece? O flagrante delito ele não depende de decisão do juiz. Já a decisão judicial só pode ser praticada por quem? Pelo juiz competente, escrito e fundamentado. Ressalvado o quê? Outra forma de prisão. A transgressão disciplinar, que está nos regulamentos disciplinares, que só o comandante pode prender, só o comandante. E
o crime propriamente militar, que também não depende da decisão do juiz. O crime propriamente militar, o comandante é que decide a prisão. Exemplo, o caso da deserção. Então, o comandante prende e apresenta o preso em juízo. Se o juiz concordar com a prisão, ele é mantido preso. Caso contrário, o juiz vai relaxar na audiência de custódia. Então, é por isso que a Constituição Federal traz 3 exceções, né, à decisão do juiz. Uhum. A decisão do juiz, é claro, tem que ser um juiz competente, só pode ser uma ordem por escrito e fundamentado. Acontece que as outras hipóteses, flagrante delito, transgressão disciplinar e crime propriamente militar, também só pode ser por autoridade competente, só pode ser por escrito e tem que ser fundamentada. Uhum. Então, veja, o legislador, ao criar essa norma, as 4 hipóteses de prisão no Brasil, ele foi muito didático. Né? Eu não vejo polêmica no artigo 61. Você pega todos os autores do Brasil, não tem polêmica. Uhum. Mas eu respeito a opinião contrária. Por quê? Porque se você fizer uma interpretação mais sistemática e demonstrar que aqui está errado ou aqui está faltando isso, normal. Mas veja, nesse dispositivo não há discrepância no Brasil. Eu não conheço nenhum autor que discrepe quanto a essa interpretação que eu acabei de dizer. Eu também não conheço nenhuma decisão judicial no Brasil que diga o contrário do que eu afirmei. Então, em termos de Constituição Federal, né, é a autoridade competente que pode lavrar o flagrante delito. A autoridade incompetente tornaria a prisão ilegal. O que é mais importante para você, que você já construiu e que você tem mais orgulho? Eu é minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário? Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo? Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê? Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num ambiente, num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado.
Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Deixa eu seguir com as perguntas, senão a gente vai acabar. A gente tem Sim, 24 minutos. O artigo 7º, né, que o senhor citou, lá do CPPM, ele Sim, fala, eu ia né, explicar que a Polícia Judiciária Militar ela é exercida nos termos 8º, tudo bem, pelas seguintes autoridades. E no caso nosso, no caso da Polícia Militar, dos bombeiros militares em estados que tem, o que mais afeta é a linha H, que fala pelos comandantes de força, Sim. unidades e navios. Lá no parágrafo 1º, a gente tem obedecidas as normas regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando, e as atribuições enumeradas nesse artigo poderão ser delegadas a oficiais da ativa para fins especificados e por tempo limitado. Uma pergunta importante. O senhor não acha que não entende que o oficial PPJM, por exemplo, ele está escalado pelo comandante como oficial de Polícia Judiciária Militar. Ele é oficial delegado. Ele já não está delegado automaticamente só pela escala de serviço, por estar numa escala de oficial de Polícia Judiciária Militar? Se ele é delegado, ele não pode decidir. Ele depende da decisão do comandante que delegou. Então, mas já delegou antecipadamente? Não, mas sempre. A delegação é sempre antecipada. Não, o senhor não entendeu a minha pergunta. Tá, vamos lá. É apresentado num plantão de Polícia Judiciária Militar um policial militar sendo preso em flagrante pelo CFP, por exemplo. O oficial PPJM, ele lavra o flagrante e manda para o tribunal sem a folhinha escrito lá assim, ó, homologação do comandante. Isso aqui em São Paulo. A minha pergunta. Não, mas esquece São Paulo e Minas Gerais. Estou falando do senhor. De acordo para o Brasil. De acordo com o senhor. Sim. Essa prisão ela seria nula? Ela seria, vamos dizer assim, ela seria... No meu entender, sim. Seria legal. nula. Ela é legal porque não tem uma mesmo com essa delegação. Como é que é? Mesmo com essa delegação prévia de... Sem a delegação, ele não poderia agir. Sem a delegação. Com a delegação, ele pode agir para os atos delegados, não para decidir. Aí você vai no artigo 247, parágrafo 2º, só para a gente resumir essa discussão, porque é tudo muito claro, né? No artigo 247, parágrafo 2º, diz o seguinte: a autoridade militar pode relaxar a prisão. Sim. Como é que você vai relaxar uma prisão? A autoridade militar vai relaxar uma prisão? Veja, isso pressupõe que ela já foi realizada anteriormente. Por quem? Pela autoridade que estava de plantão. O PPJM é oficial de dia. E antes dele ratificar essa prisão, houve a prisão lá na via pública, seja pela viatura ou qualquer um do povo. E que autoridade militar é essa? É o comandante, né? Então, veja, a norma é muito clara, é de uma clareza solar, né? Mas as pessoas têm dificuldade eu vou discordar em atrelar o IPM ao auto de prisão em flagrante delito. O sistema é único, é inteligente. Eu vou discordar do senhor de ser claro, porque o Rio Grande do Sul e São Paulo não utilizam. Não, mas veja, utiliza. O Rio Grande do Sul... Então a interpretação ainda não é clara. Peraí. Então nós vamos ter que voltar a explicar tudo aquilo que já foi explicado. Você me perguntou qual o estado que aplica. Minas Gerais aplica. E tem, inclusive, a instrução conjunta das corregedorias. Eu, aqui em São Paulo, antes da existência dessa instrução conjunta, eu tenho centenas de decisões nesse sentido. Agora, o tribunal, para, vamos dizer, abortar essa tese que foi aplicada, ele baixou o provimento e depois a resolução 4216, dizendo o seguinte: no auto de prisão em flagrante não há necessidade de homologação e ratificação. Tá, então, já que a interpretação, eu gosto de interpretação, é uma área que a hermenêutica sempre foi fascinado nisso. Então vamos interpretar a norma do TJM que alterou o CPPM. De fato,
A norma está correta. No auto-prisão em flagrante, você não precisa de homologação e ratificação. Só que quem lê a norma precisa interpretar. Se foi o comandante que praticou ele pessoalmente a prisão, ele não precisa buscar ratificação nos termos do artigo 7º, a linha H. Se não foi ele, se foi o major, se foi o tenente, PPJM, oficial de dia, ele precisa da homologação nos termos do artigo 247, parágrafo 2º. Então, veja, se você quiser discutir Constituição, discuta, como nós fizemos inicialmente com o artigo 5º, inciso 61. Se você quiser discutir CPPM, eu também discuto. E se você quiser fugir desses dois, a gente discute o direito. O que você não pode é sacrificar o direito do militar, porque ele é um subordinado. Como você se referiu ao superior seu, que eu não quero saber quem é. Né? Não, mas isso é uma auditoria só que aplica. Então, veja, esse sujeito, né, vou chamar de sujeito, que eu não sei a patente dele, qual é, nem o nome dele, também não quero saber. Né? Para ele, o direito... Lá, eu falo. Para ele, não é preciso, não quero saber, não estou atrás de ninguém. Nós estamos aqui batendo um papo sobre direito. Veja, o direito, você deve garantir os direitos do preso. É o que diz a Constituição Federal no artigo 5º, em vários dispositivos. Mas, ó, vários dispositivos. Nosso tempo está curto, eu preciso fazer uma coisa. Então, através dessa interpretação, desse entendimento do senhor, no artigo 7º, toda vez que o Código de Processo Penal Militar se referir à autoridade militar, o senhor entende que está falando da autoridade originária? Vamos lá, em todos os artigos, em todas as minhas palestras sobre esse assunto, não foram poucas, é só você procurar na internet, na revista Direito Militar, na revista do STM, você tem duas autoridades militares. Por isso que eu disse que o direito processual penal militar é diferente do direito processual penal comum. Lá você tem o delegado no comum. No militar você tem duas autoridades. Foi isso que eu falei. O comandante da unidade, pegamos aí um tenente-coronel, né? E a autoridade que ele delegou, no caso oficial de dia. Então os dois são autoridades? Duas são... Sim, segundo o código são. Só que, veja, a autoridade delegada não tem poder de decisão. Simples assim. Ou seja, você não pode cortar um direito que a Constituição consagra e o Código de Processo. A autoridade delegada tem poder de decisão se for delegada a ela, não é? Não, veja, vamos lá. Qual a atribuição do oficial delegado? Ele apreciar, por exemplo, uma ocorrência que foi apresentada a ele e ele decidir se ele vai prender ou não vai prender. Se ele decidir que não vai prender, é uma atribuição dele. Se ele decidir prender, é uma atribuição dele. Só que esses dois atos, eles vão ter que ser submetidos ao comandante. E o comandante é que dá a última palavra. Tanto é que está expresso, eu vou citar de novo, artigo 247, parágrafo 2º. Eu vou até ler em seguida aqui. E diz o seguinte, o comandante poderá relaxar a prisão. Mas o que é relaxar a prisão? A prisão que foi feita anteriormente pelo oficial de serviço. Aí que vem a situação, não diz o comandante, e é por isso a minha dúvida. Não, deixa eu explicar meu ponto. Aí é o seguinte... Deixa eu explicar rapidamente. Tá. Eu costumo falar, né? Nós debatemos muito no direito militar, não só no direito militar, mas no direito penal, normas que foram feitas na década de 60, com legislações e a Constituição, vamos dizer, legislações atuais, uma Constituição que foi feita quase 20 anos depois. Recepcionada. Então, assim, nós temos que interpretar as normas antigas com leis atuais. Então fica difícil. É por isso que existe o Instituto da Recepção. A recepção é a norma, é a lei anterior que sobrevive. Deixa eu só terminar rapidamente. Tranquilo. Algumas coisas do Código de Processo Penal Militar são muito atrasadas e não foram recepcionadas, só que não está expressamente. Um exemplo que eu falo para o senhor falou do 247. Né? O 247 ele fala assim, né? Que nem o senhor falou. Se, ao contrário da... primeiro ele fala, vou ler o caput. Dentro de 24 horas após a prisão, será dada ao preso nota de culpa assinado pela autoridade. Com o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas. Aí lá no parágrafo 2º, a gente encontra. Se, ao contrário do artigo 246, né, que a autoridade encontrou elementos para prender, a autoridade militar ou judiciária verificar a manifesta inexistência de infração penal militar ou a não participação da pessoa conduzida, relaxará a prisão. Em se tratando de infração comum, remeterá o preso à autoridade civil competente. Isso eu até faço um parênteses, porque mostra que o Código, em certos momentos, ele chama de autoridade militar e a autoridade civil,
simplesmente para mostrar se é militar ou se é civil. Só que ele não especifica, por exemplo, se estamos falando da autoridade originária ou se da autoridade delegada. Sim. Então, por exemplo, eu cito até um que eu tinha separado Você tá aqui. correto nesse ponto. Até aqui, a designação do escrivão, por exemplo. Está escrito assim, ó, sendo o auto presidido por autoridade militar, quem que é a autoridade militar, originária ou delegada? Designará esta para exercer as funções de escrivão, capitão, capitão-tenente, primeiro, segundo-tenente, se o indiciado for oficial, e nos demais casos poderá designar um subtenente, suboficial ou sargento. Aí que tá, quando eu era oficial PPJM, oficial da corregedoria, era eu que escolhia meu escrivão, com base nesse artigo. Então, no termo aqui, autoridade militar, ele estava se referindo à autoridade delegada, no caso. E aí eu termino vamos dizer assim, meu monólogo, peço desculpa, mas aí fala assim, o 245 fala da lavratura do auto. Sim, tem Aí uma fala, hora de apresentado o autoridade. preso ao comandante, ou ao oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou à autoridade correspondente, ou à autoridade judiciária. Aqui já tem um outro ponto. A autoridade judiciária hoje em dia não lavra mais flagrante. Nessa época lavrava. Hoje em dia ela não pode mais. Não. Então será por qualquer deles ouvido condutor, as testemunhas para o acompanharem, bem como inquirido indiciado sobre a imputação que lhe é feita, especialmente lavrando-se o auto. Não dá a entender que essas autoridades, que o comandante está expresso aqui, ou, aí fala uma série de outros oficiais, não dá a entender que essas autoridades também poderiam lavrar o flagrante? Vamos lá. Você falou que não está expresso, né? Em verdade, a interpretação de qualquer questão ela tem que ser sistemática, né? O código, quando o legislador constrói um código, você não pode interpretar um dispositivo por tiras. Você pegar aquela regra ali e falar, olha, essa regra, que ponto? Não. Pode. Aquela regra, ela só tem subsistência no sistema. Então, nós vamos lá no artigo 7º e nós vamos ver quais são as autoridades originárias. Você mesmo afirmou isso. E no parágrafo 1º vem a autoridade delegada. Então, ao contrário do que você está afirmando, o Código de Processo Penal... Estou perguntando. Não. Você afirmou. Ao contrário do que você afirma que a autoridade não está definida no artigo 7º. E o artigo 7º ele se aplica tanto ao inquérito como às normas de flagrante delito. É esse o problema. Como eu falei, como topograficamente está distante o artigo 242 do artigo 7º, as pessoas têm dificuldade em entender que o auto de prisão em flagrante delito é uma atribuição de polícia judiciária militar. Não, sem dúvida. Então, você não pode desconectar isso. E, detalhe, se você fizer essa interpretação pelo Código de Processo Penal Militar, está resolvido. Primeiro decide o comandante e, se ele não estiver presente, o oficial de serviço. Né? Agora, se você pensar diferente, me parece que a sua posição... Sim, não, a minha é diferente, eu penso diferente. Se o corregedor, na sua época como tenente, estivesse na corregedoria, você decidiria a revelia do corregedor. Isso é ilegal. A gente sempre... Isso é ilegal por quê? Porque o comandante, ele é a autoridade. Isso é subverter a hierarquia e disciplina. E as instituições militares têm hierarquia e disciplina. Eu volto a dizer, os meus trabalhos são profundos, são conhecidos e são fundamentados. Eu não estou querendo dizer com isso que eu sou o dono da verdade, mas até agora ninguém me convenceu do contrário. Por quê? Minas Gerais adotou a mesma sistemática. Né? Rio Grande do Sul, não. Essa é Rio Grande do Sul, não. No Rio Grande do Sul, eu pesquisei, fiz pesquisa lá no TJM, os juízes que adotam essa tese... o tribunal não anula, não unifica nem nada. E os juízes que não adotam essa tese, eles não exigem. Entendi. Eles deixam para o juiz de primeiro grau. São Paulo disse o seguinte, né? Volto a dizer, me parece aí que você acho que chegou a citar também aí, a resolução 4216, lá no artigo, acho que é 12, se não me engano, diz o seguinte, o auto de prisão em flagrante não vai precisar de ratificação, nem aprovação superior, nem nada tal. Não, está certo a norma. Não vai precisar quando não for o comandante que presidir os atos. Porque o comandante não precisa buscar ratificação nem aprovação. Quando for o comandante, né, na verdade, o oposto. Não. Quando for o comandante, então, não precisa. Se o tenente-coronel numa unidade resolver prender o major subordinado dele, ele faz o flagrante de delito, ele assina e manda para o TJM. Agora, se for um capitão que praticou uma infração disciplinar, ele designa o major, porque é superior hierárquico. E o major, ao fazer os atos de polícia judiciária militar, tem que submeter a ele, comandante, que é a autoridade originária,
para ver se ele concorda ou não. Aliás, no inquérito policial militar ocorre isso, né? Você tem o relatório da autoridade delegada e você tem a solução, né? Aí é por isso que eu brigo com essa parte, que como o senhor falou mesmo, tá separado. O inquérito tá numa parte do código e a parte do flagrante está outra. É um sistema. E lá, no artigo 22, fala do relatório da autoridade no parte do inquérito, inclusive chama a autoridade de encarregado, né? Sim. Tanto é que você faz o relatório. E aí, o parágrafo 1º obriga, fala exatamente o que o senhor fala sobre o flagrante. Sim. Fala, no caso de ter sido delegada a atribuição para a abertura do inquérito, o seu encarregado enviá-lo à autoridade de que recebeu a delegação para que homologue. Fala isso do inquérito. Sim. Mas não fala, isso não tem essa repetição lá no flagrante. Não fala isso da parte do flagrante. Sim. Aí, assim, por isso que eu entendi que abriu essa interpretação, porque não dá essa mesma se existe expressa se há essa dificuldade, não vamos deixar os nossos ouvintes sair com dúvida aqui. Se você for lá no artigo 12 do CPPM, você está com o texto aí, são as medidas preliminares. Uma das medidas preliminares do IPM é o auto de prisão em flagrante delito. Né? É só ver. Tem gente que lê e não consegue ver. Então, veja, o artigo 12 prevê como integrante do inquérito policial militar a prisão em flagrante delito. Agora, o artigo... É que é antes do inquérito, né? Não, se você for interromper a minha explicação, aí não dá, né? Eu já expliquei. O artigo 12 expressamente diz que o flagrante delito está dentro do inquérito. E no artigo, salvo engano, acho que é o 17, enfim, diz o seguinte: se a autoridade militar entender que o flagrante delito está completo... Qual que é o artigo que o senhor falou? Desculpa. Preciso ver, deve ser o 17, 18, enfim. Se a autoridade militar entender que o auto de prisão em flagrante delito não precisa do inquérito, o inquérito não será instaurado. Então fica fácil para o leitor, para aquele que está com o texto na mão, dizer o seguinte: o flagrante delito está dentro do inquérito. E o flagrante delito pode originar o inquérito. Aliás, no direito processual penal comum, você que é advogado deve saber muito bem isso, o delegado de polícia, ao fazer o auto de prisão em flagrante delito, ele tem 10 dias. Para o quê? Para fechar o inquérito policial militar. O prazo é diminuto. Então, veja, o auto de prisão em flagrante delito obriga a instauração do inquérito. O nosso, disse o seguinte: se o auto de prisão em flagrante delito for completo, não precisa do inquérito. Mas se estiver incompleto, precisa. Então, as normas precisam ser interpretadas. A autoridade competente são duas: a autoridade originária, que é o comandante, e a autoridade delegada. A autoridade delegada não pode subverter, suplantar, deixar a autoridade para escanteio. Porque se fizer isso, está violando, está sacrificando o direito do subordinado, né? E é isso que eu defendo em todos os meus trabalhos, nas decisões, etc. A gente tem 7 minutos só para explicar, pessoal. A gente tem 7 minutos só para finalizar o podcast, tem um tempo marcado aqui. E eu queria finalizar assim: o senhor lançou essa tese, o senhor falou, foi no final da década de 90? Que foi... O primeiro artigo foi em 97. 97. Nessa época, né, cumpre lembrar os leitores, né, que não existia uma figura muito importante hoje em dia, que é a audiência de custódia. Então, assim, naquela época, se alguém fosse preso em flagrante, o juiz só ia verificar a legalidade da prisão se a pessoa tivesse um advogado e entrasse com habeas corpus, confere? Sim. Então, assim, nessa época, eu acho fundamental essa discussão, nessa época que não tinha. Só que aí lá de 2015, lá no CNJ, 2016, que saiu o provimento que o senhor estava falando até que subverteu a lei, com base, né, na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que é de 69, né, só em 2015, o Brasil é signatário desde 92, se eu não me engano, só em 2015 veio a normatização da audiência de custódia, que fala que o preso deve passar por uma autoridade judiciária em até 24 horas da sua prisão. Inclusive aconteceu na época que eu até na EPD, aconteceu eu era advogado. O oficial prendeu um policial militar por volta das 8 horas da noite. No outro dia, não foi 24 horas, na prática, assim, uma sessão por dia, né? Acho que por volta da 1 da tarde ele estava passando pela autoridade de polícia judiciária, quase que em seguida de terminando o processo burocrático.
E aí eu digo assim, para finalizar, a última pergunta para o senhor responder. Na prática, nada passa longe do comandante. Não existe PPJM que vai prender alguém em flagrante e não vai ter falado com o comandante nessa situação. Com o advindo da audiência de custódia, o senhor não acha que essa discussão acabou perdendo um pouco o efeito, no sentido de que ele já vai passar para uma autoridade judiciária, logo em seguida? E não tem... vamos supor que o comandante ratifique o flagrante, antes dele ir para o Romão Gomes ou ir para o TJM, o juiz ele pode estar liberando da mesma forma. Ele já está verificando a legalidade. O senhor não acha que acabou perdendo? Não acho. A audiência de custódia não tem nada a ver com a legalidade do auto de prisão em flagrante delito. O nosso tema envolve legalidade da prisão. Se o comandante não homologar, tanto para ratificar como para relaxar, o auto de prisão em flagrante ele está ilegal. E a prisão deve ser relaxada nos termos do artigo 224 do CPPM. Do 247 para do CPPM. Então, veja, a audiência de custódia é mais uma garantia. É mais uma garantia. O senhor acha que uma garantia a mais para o detido, né? Não seria mais essa situação? Não, veja, o que a audiência de custódia fez, você mesmo explicou, ela abreviou o tempo de prisão, né? Então, o sujeito ficava vários meses até chegar a decisão do juiz, agora, no dia seguinte, ele já vai ter uma decisão judicial. Agora, o que o juiz vai decidir... a primeira coisa é se a prisão foi ilegal, porque a audiência de custódia só existe em virtude da prisão. Se a prisão foi ilegal, o juiz deve relaxar. Então não dá para confundir audiência de custódia com homologação. Não é confundindo, realmente isso Você falou que com a eu perguntei se não perdeu a efetividade. Não perdeu a efetividade, até porque se o comandante relaxar, os autos têm que ir para o juiz decidir quem está certo. Artigo 247 do CPPM. Aí do 247, aí deu tempo para a última pergunta. 247, parágrafo 2º que o senhor falou, ele fala exatamente isso Cadê o 247? Se ao contrário da hipótese, a autoridade militar ou judiciária verificar manifesta inexistência da infração penal militar ou não participação da pessoa conduzida, relaxará a prisão. Está equivalente aqui nesse artigo a autoridade militar ou judiciária. Mas hoje em dia a gente sabe que não tem mais, a autoridade judiciária não lavra o flagrante. Ela pode ratificar um flagrante ou não. Não, a hipótese do juiz fazer o flagrante de delito. O Código de Processo Penal, tanto como o militar, autoriza. Acontece que é raro essa hipótese, né? O crime que é praticado na presença do juiz, ele mesmo é autoridade. Mas é raro acontecer isso. Agora, o Código especificou duas autoridades. Uma é administrativa e outra é judicial. São momentos diferentes. Por isso o Código foi inteligente, previu as duas hipóteses. É por isso que eu disse no começo. Nós tentamos interpretar leis de 69 com leis atuais. O Código de Processo Penal Militar, ele tem muitos dispositivos atualizados. Não seria isso. A autoridade judiciária hoje em dia não lavra mais flagrante. Fugir do tema. Não estou fugindo do tema, não. O tema aqui é o 242 ao 250, né? Artigo 7º ao 28. Se você for trazer aqui o artigo 300, que não tem nada a ver com a discussão. Mas eu estou falando exatamente disso. Veja, essas normas, elas foram recepcionadas. Eu já disse isso. O que é a recepção? A Constituição muda. Então, todo o ordenamento jurídico anterior que for compatível vai sobreviver. O que não for compatível vai morrer. Né? Aí é não recepcionado. Então, veja, essas normas que nós estamos discutindo, todas elas são recepcionadas. É desnecessário a gente ficar discutindo aqui olha, as normas são antigas. Tá, mas elas estão em vigor. Elas estão em vigor. Mas tem muita coisa no Código de Processo Penal Militar que está em vigor, mas na verdade não é utilizado. O código é grande, né? Ele tem mais de 700 artigos. Né? Mas é isso que eu tô falando. Esses que nós estamos tratando... Quem lê, vê e não esses que nós estamos tratando, todas essas normas, elas são recepcionadas. É por isso que eu estou dizendo, não podemos fugir. Você não pode usar um argumento que não é da discussão para dizer que essa norma está ultrapassada. Não, doutor, não é isso. É que nem eu falei, o senhor fala que está claro, mas é o que eu falei, tem tribunais que não acham claro. Rio Grande do Sul e São Paulo não acham dos três tribunais. Veja bem. Se o direito permite, não estaria claro. Senão já teria subido ao Supremo essa questão. A advocacia briga muito pela independência do juiz, né? A Constituição garante a independência do juiz, a lei orgânica da magistratura garante a independência do juiz. Você não pode manietar a decisão do juiz ao que pensa o tribunal. Né? Não, com certeza. Você vai me desculpar, né? Independência é o que o juiz vai entender da aplicação da lei. É ele juiz competente, então ele vai absolver ou vai condenar de acordo com a confissão dele. Se você não concordar comigo,
comigo, Não, eu nós concordo paramos 100%. a discussão Eu aqui, porque independência está acima, é direito constitucional, é garantia constitucional, né? Agora, você não pode permitir que um tribunal invada a competência do juiz para dizer, olha, aqui você vai fazer isso. A minha questão não foi essa. A minha questão é que não estaria expressamente claro se 2 tribunais dos 3 existentes não aplicam. Não, veja. São juízes. O juiz interpreta a norma de acordo com a sua convicção. O que não pode é o tribunal determinar ao juiz subordinado como ele deve proceder. É isso. Sim, Isso só existe aqui em São Paulo. Resolução aí 4216. Muito bem, doutor Roth, nós chegamos ao final do nosso podcast. Eu agradeço o debate, sempre esclarecedor, que nem eu falo, um grande, enorme respeito pelo senhor, meu professor dos bancos acadêmicos, da pós-graduação, sempre aprendo muito, nós trocamos muitos artigos, me manda, sempre aprendo demais. Gostaria de agradecer a sua presença, eu gostaria de falar aos telespectadores que eu lamento que o nosso amigo Renan Fará não estava presente, foi vamos dizer assim, um percalço de última hora, e eu fiz às vezes aqui o representando esse grande podcast de Direito Ilustrado. Considerações finais? Sim, agradecer ao Direito Ilustrado, ao doutor Renan Fará, que nos convidou, parabenizar pela condução da sua presidência, embora fomos discordantes em todo o podcast, isso precisa ficar muito claro, né? Porque é olho nos olhos, né? Sim, claro. Para agradar ninguém, etc. Tal. Achei que foi um debate produtivo, né? Aqueles que tiverem interesse irão pesquisar esses muitos institutos que nós falamos aqui. E é assim que o direito cresce, né? Com relação à minha tese, há uma abundância de argumentos, argumentos. Do outro lado de lá, não aplica. Ponto. Assim como você citou o superior da corregedoria, né? Que eu não quero saber o nome quem é. Depois te falo. Um abraço a todos, até o próximo podcast. Até mais. O que é mais importante para você, que você já construiu e que você tem mais orgulho? Eu é minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário? Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo? Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê? Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem.
e você vai se sentir bem, renovado e bonito. Com certeza, a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. Rogano é o cara. Segue ele.